Então vamos iniciar uma live em homenagem ao Roberto Moura Marques, com o tema Além dos Jardins. É uma organização do Bioparque do Rio e do Grupo Cataratas. Gostaria inicialmente de agradecer a todos os espectadores, principalmente aos admiradores de Roberto Moura Marques, e citar que hoje, em homenagem à data do seu aniversário, nós vamos falar um pouquinho do Jardim Moura Marques que existe no Bioparque do Rio, e também de uma exposição que nós fizemos para prestigiar toda a obra do artista, e durante todo o mês de agosto vai ficar em exibição no Bioparque do Rio, no antigo zoológico. E mostrar que o Bioparque tem uma correlação muito importante com a obra de Moura Marques, naturalmente com o desejo comum de ter um protagonismo ambiental. Essa é uma mensagem importante que o artista sempre quis transmitir. E vamos ter hoje a participação do arquiteto paisagista Fernando Asselino, que nos abrilhanta aí com sua participação hoje à noite. O Fernando é graduado em Técnica Botânica e mestre em Engenharia Urbana pela FRJ, além de professor da Estácio. E também o Luiz Araújo, biólogo, com classificação botânica e taxonomia no Jardim Botânico, trabalhou como paisagista com seu pai e participou de expedições com Moura Marques e Margarete Pinto, onde algumas espécies de bromélias foram encontradas e catalogadas, classificadas, levando sob o nome de sua família. E eu, como diretor do Bioparque do Rio, e um advogado ambientalista pelo tema, participo não só como diretor do Bioparque do Rio, mas como sobrinho neto de Moura Marques, para poder contar um pouco mais sobre essa história. Roberto Moura Marques nasceu em 4 de agosto de 1909, em São Paulo, formou-se em Belas Artes no Rio de Janeiro e teve múltiplos talentos como paisagista, pintor, design, barítono e tantas outras habilidades. Ganhou prêmios e foi reconhecido nacionalmente desde a década de 30, quando teve seus projetos aí em Recife, começando um trabalho consagrado, e até os tempos atuais, notadamente pela reconhecimento da Unesco como patrimônio da humanidade excepcional. Nós estamos aqui em 3 entusiastas da obra de Roberto Moura Marques. Todos têm um pouco de vivência, com um aspecto diferente, alguns mais na técnica, no dia a dia do Moura Marques, um pouco mais ligado à família, então cada um traz um pouquinho de elemento singular para esse debate. E nós queremos hoje contar um pouco da veia do artista, o artista criativo, o artista inovador, e também contar a visão do botânico e o paisagista, formando vamos dizer, uma base triangular que sedimenta a sua obra, e assim conseguir fazer essas interações. E dentro desse triângulo eu vou trazer essa sensibilidade humana do Roberto Moura Marques. Nós queremos também finalizar com desafios dos seus jardins, como são mantidos, como podem ser desenvolvidos, como isso influenciou toda uma gama de arquitetos paisagistas e de personalidades do mundo afora. Sem dúvida, foi uma personalidade do século XX, com completude holística muito relevante. Nós aqui do Bioparque realmente acreditamos no propósito da causa que trabalhamos, por isso investimos nas pessoas, nos parques, e queremos encantar os visitantes, turistas, despertando sorrisos e encantando com o parque aberto para observação, para contemplação, para que as pessoas possam, ao visitar o Bioparque do Rio, os parques do Grupo Cataratas, ter uma impressão das obras que estão ali presentes, no campo da pesquisa, compreender que aquilo ali é uma arte em céu aberto, que possa, de certa maneira, refletir sobre suas ações, tornando líderes da conservação, como sempre apregou o Roberto Moura Marques. Eu chamo agora para a conversa realmente de fato aí o Fernando Asselino. Muito obrigado, Fernando, também Luiz Araújo. Sem muitas delongas, depois de pequena introdução, que interessa aos espectadores, que a gente vai debater aqui para valer. Então eu vou pedir que cada um de vocês faça uma rápida colocação de 2 a 3 minutos, contando um pouquinho, algum episódio, alguma relação de vocês com o Moura Marques. Depois eu vou para a primeira pergunta. Por favor, Luiz Araújo, começa contigo. Boa noite a todos, bem-vindos. Obrigado. É importante que, Manuel, você está me escutando bem? O seu som está um pouco difícil para mim. Mas vamos lá. Muito prazer, eu sou o Luiz Araújo, Convite Roberto.
né, durante muitos anos, desde muito jovem. Roberto foi o único grande senhor que eu conheci, um grande artista, uma pessoa que trouxe a todos os arquitetos e paisagistas das últimas décadas uma visão completamente diferente nova sobre urbanismo, sobre Eu vou colocação pedir gentileza ao Luiz Araújo e também ao Fernando um pouquinho de paciência aos espectadores, que em 20 segundos aqui nós vamos resolver o problema do áudio. Está dando um eco, isso pode interferir um pouco na qualidade da nossa conversa. Um minutinho, por gentileza. Peço paciência a todos. Vamos voltar? Já, já. Vamos lá, retornando então, me perdoem a todos aí pelo contratempo técnico, tivemos aqui um problema de eco entre as conversas, mas vamos retomar agora com a live em homenagem a Roberto Burle Marx, com o tema Além dos Jardins. Então, Fernando Acilino, Luiz Araújo e Manuel Brown, estamos aqui nós três reunidos, três apaixonados pela obra de Burle Marx, e vamos contar um pouco as nossas histórias, procurando sempre manter o foco no pilar do artista, do botânico, do paisagista e da sua sensibilidade humana. Nós paramos, antes dessa interrupção, num ponto que eu pedia que cada um fizesse uma pequena introdução sobre a sua vivência com Roberto Burle Marx. E aí eu tinha chamado, e assim chamo novamente, o Luiz Araújo para fazer rapidamente, por 2 ou 3 minutos, a contação de sua história com Burle Marx, sua passagem, a sua vivência e algum fato pitoresco que queira contar. Em seguida, da sua fala, o Fernando também conta um pouquinho, e, por último, eu faço também uma passagem aqui da minha vida com o Roberto Burle Marx. Luiz Araújo, por favor, está com a palavra. Boa noite a todos. Agora o vídeo e a imagem está ótima, meus parabéns, bem-vindos. E a minha vida com o Roberto, né, foi desde muito jovem, porque meu avô era de Recife, de Pernambuco, a família da mãe de Roberto também era de Recife. O meu primeiro trabalho com o Roberto foi com 13, 14 anos, no sítio, fazendo os pequenos terrários que ele trouxe, porque eu tinha uma mão pequena e sabia fazer, aprendendo a entender quem era Roberto Burle Marx. Roberto era uma figura ímpar, era um grand seigneur, falando inúmeros idiomas, cantor lírico, todos sabem da história de Roberto, né? A convivência com ele só me fez enriquecer, entender o que seja a vida, não só na área paisagística, mas, sobretudo, para a vida. Tá ótimo. Fernando, agora, por gentileza. Oi, boa noite para todos. Boa noite, Manuel. Boa noite, Luiz. Obrigado aí pelo convite. Muita honra estar aqui no dia do aniversário do Burle Marx, né? Minha convivência com o Burle Marx ocorreu por intermédio do meu pai, que tinha um trabalho em Fernando de Noronha, e o Burle Marx foi contratado para desenvolver um projeto, e nós conhecemos o sítio. Eu já era formado em arquitetura e urbanismo, e esse contato inicial foi algo, um rito de passagem na minha vida, mudou completamente a minha visão sobre a profissão do paisagismo. Eu tinha um contato anterior, mas foi algo assim completamente, uma experiência fora desse mundo. Ontem, conversando com o Manuel, eu expliquei que o Burle Marx, para mim, ele é uma espécie de um artista renascentista que reencarnou no Brasil no século XX, para nossa sorte, né? E essa experiência foi algo que modificou inteiramente a minha visão do mundo. Eu realmente quis exercer a profissão de paisagista, né, a partir desse contato e desse primeiro conhecimento do sítio, que ainda estava num momento assim incipiente, mas era algo assim, um impacto gigantesco. Todo o conjunto, né, da obra, o contato com o Roberto, que é uma pessoa especial, né, com a pintura, a música, enfim, é algo muito impactante, né, e modificou muito assim a maneira como eu comecei a encarar a minha profissão. E aos poucos eu fui migrando para me transformar num arquiteto paisagista, graças a esse
esse contato e a generosidade, não só do Roberto, mas também do Haru e da Fátima. Eu estive no sítio em algumas oportunidades e foram assim, experiências espetaculares, né? Uma pessoa, um gênio, realmente. Que maravilha, muito obrigado aí ao Luiz e ao Fernando, porque realmente quem teve a chance de conviver com o Roberto Bulemax carrega para a vida toda essas expressões que ele tinha para o bem viver, né? Sabia, tinha curiosidade por tudo e isso era contagiante, né? A minha experiência com o Roberto Bulemax, eu na verdade sou sobrinho neto, a minha mãe era sobrinha de Roberto Bulemax, filha de Helena Marx Brown. Minha avó tinha muito contato com o Roberto Bulemax, viveu muitos anos, viveu no sítio, viajaram muito para o mundo todo, e minha avó sempre contava em casa todas as passagens, e nós tínhamos uma proximidade enorme. O tio Roberto, como a gente chama em casa, ele sempre nos recebia lá no Natal, nas festas, como todos iam, mas no dia a dia, no final de semana, tinha realmente uma proximidade grande. Então eu tenho fotografias no meu álbum de muito pequeno, correndo pelo sítio, brincando, como se fosse realmente um sítio de um tio, e que de verdade assim era, né? Então tinha uma experiência de muita liberdade, e eu tive a oportunidade de observar ele pintando, ele conversando. Eu tenho várias obras com dedicatória, e uma que me marca muito, vou aqui para não prolongar demais, é uma carta que o Bulemax me deu do próprio punho, na década de 80, eu tinha então 11 anos, e aí vem muito na toada que o Fernando colocou, da generosidade, e ele fez essa carta para mim, que ficou por anos guardado, porque talvez não tivesse o alcance do conteúdo dela, que ele se preocupava muito com o futuro das pessoas, da humanidade, e ele tentou transmitir para mim um pouco da importância de entender a perspectiva de um artista, como ele se expressa. Também desejou que eu tivesse o aprofundamento no estudo da cultura dos povos e tentou, de certa forma, cunhar na carta, como na parte final, que eu não olhasse a obra de arte simplesmente com o seu valor financeiro, mas que olhasse aquela obra de arte como uma expressão do artista, da manifestação que ele quer transmitir, e assim também dos povos. Isso me marcou muito e eu carrego isso com muita alegria. Mas tem outra passagem que eu vou fazer, até para quebrar o gelo aqui, com essas interrupções que tivemos, que é muito curiosa, porque o tio Roberto uma vez foi lá em casa e observando lá os arranjos, a decoração que tinha feito, e uma de minhas irmãs tinha um abajur, que não devia ser muito bonito, certamente, e ele disse: troca esse abajur. E a irmã falou: eu gosto do abajur, gosto não se discute. E ele, com muita contundência, disse: não se discute, mas se educa. Então, isso me marcou muito. Eu ali pequeno, e eu ouvi essa frase várias vezes, que gosto se educa, e realmente se educa, e a gente precisa sempre evoluir, aprender o conceito, as estruturas, os princípios, depois você cria o seu jeito de ser, mas realmente o gosto se educa, que eu aprendi muito observando e ouvindo o Bulemax da sua maneira. Eu vou agora fazer uma pergunta direto ao Fernando. Fernando, a sociedade está em constante transformação e nós temos observado uma mudança muito radical na forma com que as pessoas têm se relacionado com a natureza, com a paisagem. Não sei se de repente esse período de Covid agora isso melhorou e voltou um pouco a sensibilizar as pessoas. Mas, na maneira geral, nos últimos anos, a gente percebe que tem ocorrido uma ruptura da relação homem-natureza. O que você acredita essa ruptura? O que pode estar tornando isso distante, esse elo homem-natureza? Essa é uma pergunta bastante interessante e muito complexa, porque é um desafio para a minha geração, né, de interventores, né, em áreas urbanas, compreender o que vem acontecendo. Existe um termo escandinavo chamado Friluftsliv, que está relacionado com essas atividades a céu aberto, né, que os seres humanos necessitam buscar novamente esse exercício de contato com a paisagem natural. A gente tem 3 tipos de contato com a paisagem natural dentro desse conceito, que seria um conceito que você pode ter uma interação lenta, uma interação mais fluida e uma interação de pico. O que acontece hoje em dia é que nós temos uma geração que é analógica, que é a minha geração, que tinha atividades de contemplação e com a natureza bastante
distintas e que são consideradas até mais genuínas. A gente tinha grupos que saíam para observar pássaros ou insetos, né? Nós íamos para a paisagem buscar, né, uma interação, colher plantas, flores, né, desenhar, pintar, né? Até existiam outras atividades que são consideradas fluidas, como montanhismo, né, vela, velejar, né, iatismo, e outras mais radicais, mas era relacionadas com canoagem e esqui, né, esqui no caso na neve, né? E hoje em dia, a partir do momento que a gente tem a tecnologia interferindo, as atividades começaram a modificar, então as pessoas começam a usar os esportes motorizados, né? Então tem uma geração seguinte que já entra numa área da tecnologia, que é a da geração Y, que começa a querer interagir com a natureza de uma forma não tão em contato, que não é tão de terceiro grau. Vamos fazer um rally, vamos fazer um paraquedismo, um alpinismo, quer dizer, são atividades mais radicais. E hoje em dia, com a informatização, né, quer dizer, essas gerações recentes que nasceram depois da internet e das redes sociais, a relação é cada vez mais superficial e cada vez mais de pico, mais radical. E isso implica em que as pessoas não estão observando a natureza. Eu sou professor da Estácio, já venho lecionando 2 anos, mas já lecionei na UF, lecionei na Sociedade Brasileira de Agronomia. E, assim, eu saio com grupos de alunos, de pessoas com 20, 22 anos, e visito os parques urbanos aqui do Rio de Janeiro, o próprio Jardim Botânico, o sítio Burle Marx, e a maioria dos meus alunos não consegue reconhecer um pau-brasil, que é a árvore que deu nome ao país. Quer dizer, então, esse problema ele vem se agravando, e também ele é agravado porque a paisagem natural ela é muito diferente da paisagem antropizada. E a paisagem antropizada, que é a paisagem urbana, hoje em dia ela está no Brasil, né? 80% da população brasileira vive nas grandes cidades, isso pelo censo, né, de acho que 2010, né, que acho que foi o último censo, e provavelmente ela até aumentou, né, essa proporção. Então existe um afastamento, né? A paisagem natural e a paisagem cultural estão muito distantes. E a gente tem que pensar, isso foi algo que o Burle Marx é pioneiro, né? Numa questão de que a paisagem, na verdade, ela é uma paisagem ecológica. A paisagem antropizada, ela está regida muito mais por as questões geopolíticas, de geografia. Os limites da paisagem são determinados por questões distritais, né, ou municipais, estaduais ou federais, mas a paisagem biológica, o limite de um bioma, ele ultrapassa essas fronteiras. Então a gente precisa rapidamente contextualizar essas intervenções, né? Como é que nós vamos trabalhar para criar paisagens que deem legitimidade realmente a uma questão de sustentabilidade. E, assim, a gente está falando sobre isso, né, Manuel? Mas é importante ressaltar hoje, no aniversário do Burle Marx, que o Burle Marx é o primeiro paisagista a ter uma preocupação genuína no século XX, né, em não só fazer um jardim meramente voltado para uma paisagem cultural e com preocupações estéticas. Não, ele começa a trabalhar com isso, o Luiz vai poder discorrer até melhor, né, com a paisagem tropical, com a nossa vegetação, e a partir do momento que ele faz os parques em Minas, ele começa realmente a ter preocupação, uma preocupação didática, de realmente criar jardins que fossem ecologicamente viáveis, né? Fernando, Essa interação é importante.
esse é um ponto bom que você colocou e trouxe para nós agora para enriquecer a continuidade do nosso bate-papo. De fato, essa ruptura dos interesses da sociedade, das pessoas com relação à natureza, ela se rompeu por um período. Mas se nós promovermos jardins didáticos, como você falou, esses que o Burle Marx projetou, o Parque do Flamengo, o Sara Kubitschek em Brasília, ele pode, na verdade, além de uma estética, de uma função ambiental e visual, ele pode também atrair as pessoas para essa reconexão, né? Fala um pouquinho sobre esse caráter funcional do jardim didático. O que é um jardim didático? Bom, a gente vive num país que tem um imenso déficit cultural, né? Um déficit cultural com a nossa paisagem, né? Nós temos que entender que a definição da palavra paisagem já é um pouco complicada. Ela diz assim, o espaço que pode ser alcançado num lance de olhar, né, um panorama, e significa várias coisas. Primeiro, que essa definição só está relacionada com o sentido visão. Depois que o observador ele está num ponto privilegiado e a paisagem está ao fundo, e que ele não participa da paisagem. Então, esse déficit cultural é algo muito grande com a nossa flora e até fauna. O fato de a gente não conhecer árvores brasileiras, ecossistemas brasileiros, as espécies brasileiras, são 50 mil espécies arbustivas e herbáceas e 5 mil espécies arbóreas, pelo menos, já catalogadas, né? Então, isso é algo muito complicado. O Roberto ele tem, em algum momento, um contato com o professor Melo Barreto, que era um botânico, que especialmente acho que no Parque de Araxá, que sugere a ele a fazer associações, né, entre espécies, né, considerando não só as questões florísticas, né, mas também as questões relacionadas ao solo, ao tipo de solo, ao tipo de flora, né? Nós temos a flora da canga, a flora do quartzito, a flora do gneiss, do granito, e o Roberto começa a reproduzir, a partir desse instante, no parque dele, esses jardins que são representantes, né, desses ecossistemas da paisagem natural. Lógico que sempre é uma paisagem cultural, né? A paisagismo é uma paisagem antropizada, ela precisa comover, precisa chamar atenção esteticamente, você precisa se relacionar com a paisagem, caso contrário você não vai conservar e não vai compreender o que você está vendo. Então ele fazia isso com uma maestria enorme, né, do treinamento mesmo que ele teve como paisagista e também condicionado né, pela genialidade própria dele. Né? Tá ótimo, eu vou até citar uma passagem aqui de Burle Marx, que eu copiei aqui aspas, bem interessante, que ele dizia que não se resolve uma praça ou jardim pensando simplesmente no layout dos canteiros e da colocação de um monumento. A solução tem que nascer de uma maneira de encarar a área como um espaço que deverá preencher uma função dentro do ambiente urbano. Exatamente o que você disse aí, né? Tem que ter uma finalidade, uma ocupação, e isso tem que considerar todos os preceitos de um paisagista como foi Burle Marx. Sobre observação, eu achei interessante, quero trazer aqui para o Luiz uma questão que vou colocar em destaque, a fala do Arthur da Távola, que ele dizia que a gente, através do Burle Marx, aprende outra verdade, é de que só o novo faz a vida, através da metabolização do velho, ou seja, da experiência vivida. E na natureza, o que deixa de mudar morre. Então, a gente citou, muito curiosamente, no início, a perspectiva das pessoas com distanciamento da natureza. Agora a gente quer tentar recapturar essa visão de Burle Marx, que muitos anos atrás já dizia que é preciso restabelecer esse elo. E o Arthur da Távola cita que realmente que a gente aprende com Burle Marx ao dizer que é preciso valorizar a experiência que foi vivida. O Burle Marx tinha uma capacidade de observação profunda, né? Isso talvez está desaparecendo nas pessoas atualmente, que não conseguem mais olhar com profundidade, com tranquilidade. Às vezes é tudo muito rápido, né? Tudo é computador, a gente sobrevoa
e não entra na floresta. Praticamente isso, né? E eu pergunto ao Luiz Araújo, por gentileza, com a sua vivência, sua experiência, será que os conceitos e os princípios de Roberto Burle Marx, que foram desenhados para os seus jardins, e mesmo a sua pintura, estão envelhecendo ou ainda são, ainda podem ser vividos e pode ser um símbolo ou um ponto de reencontro das pessoas? Roberto, como atemporal pessoa, né, ele continua sendo referência e será por todo o tempo. Não tenho a menor dúvida disso. Todos vão de concordar. Muito bem observado, nesse sentido de que a parte tecnológica, que é muito interessante, tirou a grande maioria dessas últimas décadas do olhar de estar sentado simplesmente num jardim observando a natureza. Não só flora, mas fauna, tudo que nos compõe. Nós somos humanos e a gente convive com todos eles. Dos insetos que polinizam, né? Dos animais que também polinizam, Roberto foi um marco para todos nós. Ele conseguiu modificar, na verdade não modificar, ele conseguiu nos trazer um olhar que havia sido perdido e que essa geração está perdendo. Eu acho que é muito importante essa colocação sua, e nesse sentido, porque ele é realmente uma pessoa que deve ser muito bem observada. Roberto conseguia ver a natureza, o mundo, de uma forma muito diferenciada, né? Ele citou, como você acabou de citar, coisas que eu fiquei impressionado. Eu estava assistindo há anos atrás uma entrevista dele com o Jô Soares, e o Jô perguntou, mas Roberto, você acorda de manhã no sítio, você desce lá, você vê aquelas plantas todas, você conversa com as plantas? E Roberto, daquela forma muito espontânea, que a gente sabe, falou assim, como converso com as plantas? Plantas gostam de água e de merda. Aí ficou todo mundo chocado. Não deixa de ser verdade, né? A espontaneidade do Roberto era tão linda, era tão pura e tão direta que ele conseguia ver, como observador da natureza, tudo isso. Uma folha. Roberto conseguiu fazer os arranjos mais lindos de florais e ganhou prêmios por isso, né? Coisa que hoje, curiosamente, não existe mais. A gente deviam voltar a fazer premiação de arranjos florais. Existem, mas não como existia. E Roberto tinha uma observação pela harmonia. Acho que todos sabem que o Roberto não tinha formação acadêmica, mas foi honoris causa em muitas situações, inclusive em arquitetura. Me corrijo se eu estiver errado, né? Eu tenho uma passagem, muito jovem, com 15, 16 anos, foi a primeira excursão que eu fiz com ele. Meu pai me obrigou a ir, porque eu falei, mas vem cá, quem é esse tal de Roberto Burle Marx? Meu filho, põe essa coisa, vamos lá, vamos para o Espírito Santo, você vai fazer uma viagem conosco. Naquele tempo a gente tinha 3 meses de férias. Eu muito irritado, porque tinha que viajar com aquele pessoal que eu não sabia. Eu sabia que o doutor Roberto era um amigo do meu pai. Coisa de garoto, né? Eu não tinha ideia ainda do que eu teria vivido, né? E nessa excursão estava o doutor Luiz Emídio, que era se eu não me engano, o diretor no Museu Nacional, botânico e médico. Estava Miss Margaret Mee. Foi ela que me ensinou o grande momento. Nós viajamos, chegamos no final da tarde no Espírito Santo, numa cidadezinha, tinha um promontório assim, um mato, uma floresta, todos saltaram, aquela coisa toda. Eu, claro, tinha ido com os jardineiros do Roberto, né, na Kombi lá atrás, né, de mau humor, claro. E aí chegamos naquilo e começaram todos a olhar para o alto das florestas, e Miss Margaret observou um blooming, uma grande inflorescência de umas lélias maravilhosas. E todo mundo olhando aquilo tudo, aí eles sobem lá de baixo, tinham conversado alguma coisa, e meu pai falou assim para mim, Luiz, pega vocês dois, montam uma escada na outra, sobe lá e desce aquilo para Miss Margaret. Eu falei, meu pai, você ficou louco? Como assim? Agora eu entendi porque você me trouxe nessa viagem. Bom, resumindo, nesse momento, depois que a gente conseguiu montar e trazer as orquídeas lindíssimas, Miss Margaret, aquela inglesa que falava com sotaque assim, com fular e chapeuzinho, não sei se vocês tiveram o prazer de conhecê-lo, e falou, Luizinho, pega as minhas coisas lá no carro. Eu trouxe para ela, não sabia nem que era dela. Começou a fazer, no final da tarde, já escurecendo, os primeiros esboços, os primeiros sketches do desenho. Eu falei, mas por que a senhora está tão apreensiva para fazer o desenho assim no final da tarde, já está escurecendo? Eu falei, meu filho, primeiro você não pode sair do meu lado. Eu falei, por quê? Eu sou velhinha, você é novinho, você tem cores, você enxerga cores que eu não mais enxergo. Eu já fiquei estranho, achei estranho aquele momento, falei, fiquei curioso, né? Eu falei, claro, o que a senhora quer que eu faça? Fique do meu lado. Fizemos proporção de sépala, de pétala, foi fazendo todo o sketch,
preparando aquilo tudo. Você acha que precisa de mais rosa? Eu falei, não, acho que precisa de mais fúcsia. Aí fomos fazendo. Mas por que a senhora está fazendo isso tão correndo? Eu tenho um compromisso com a humanidade, meu filho. Eu fiquei em silêncio, falei, como assim com a humanidade? Essas flores amanhã não serão mais as mesmas. Essas flores terão outras cores amanhã. Eu tenho que registrar para a humanidade, aqui e agora, e usando os seus olhos, o que eu estou fazendo. Olha que experiência linda isso. Eu me lembro de Roberto chegar nesse momento e falar, o que vocês estão fazendo daquele jeito de Roberto? E eu olhando assim, e isso foi a minha maravilhosa introdução nesse mundo mágico do que seja paisagismo da botânica. Luiz Araújo, espetacular seu depoimento, maravilhoso. Quero voltar contigo nesse ponto aí, exatamente porque é uma expedição como essa, onde você vai desbravar, entender a natureza, capturar elementos que foram introduzidos no Jardim Burle Marx, e são muito importantes para nós. Segura aí que eu volto contigo, mas eu quero ver agora com o Fernando o seguinte, Fernando. Há sempre uma comparação dos jardins europeus com o movimento Burle Marxiano, né? Como é que foi essa disrupção aí? Qual a relação dos projetos barrocos, neoclássicos, ingleses e asiáticos vis-à-vis a obra de Roberto, com Matisse e Candice, como você me citou ontem, o Jardim Abstrato. Conta um pouquinho sobre isso aí em poucos minutos, porque depois eu quero voltar com o Luiz Araújo sobre essa expedição. Luiz, deixa eu só te falar, eu conheci Margaret Mee, meu pai foi diretor da fundação durante muitos anos, né, até o momento acho que a fundação foi encerrada, e sim, no sítio, nos almoços, pois e davam bolsas em Kew Gardens. Eu tive na Inglaterra, visitei o herbário de Kew Gardens graças a esse contato, né? Mas uma experiência fantástica. E no sítio, nas festas, no período que a gente frequentou e ia, a gente conversava muito com a Margaret, porque eu morei na Inglaterra 3 anos, então acho que o Burle Marx falou assim, não, fica aí com eles, né? Dava meio que uma função, né? para ficar ali conversando. Então foi uma história muito bacana. Eu tinha uma admiração enorme pela Margaret e todos na minha. Tanto que tinha uma alameda lá no sítio que leva o nome dela, não é? Não, tem um sombral que foi feito. Eu fui à inauguração. Estivemos lá na inauguração, inclusive tem um filme perdido em algum lugar que eu fiz na época da inauguração do sombral. Então era que está lá o cacto da flor da lua, né? O Roberto preparou esse sombral com as espécies que a Margaret pintou que ele tinha na coleção do sítio, né? Entre aráceas, bromeliáceas, orquidáceas, enfim. Vamos depois voltar para esse ponto aí. Fernando, vamos retomar aqui, só como lembrança, movimento Burle Marxiano versus os jardins neoclássicos, barrocos, ingleses, enfim, que eram comparados com a mudança do ponto de vista do jardim abstrato vindo por Burle Marx. A gente conversou um pouco ontem, queria que você tocasse esse ponto. Assim, quando você me convidou para falar do Roberto, eu falei, que bom, falar do Burle Marx é a coisa mais fácil do mundo, né? E eu sou um grande admirador do Roberto e resolvi fazer paisagismo por causa desse contato. Mas não tinha nenhuma bibliografia disponível. Eu fui aprendendo em conversas com o próprio Roberto, com o Haru, com Fátima, com o Fernando Chassel, e lendo e comprando livros. Então eu comecei a tentar querer compreender o trabalho. O Roberto tem um livro do Pietro Maria Bardi sensacional, que eu acho que é o que realmente ajudou a nortear muito o meu processo, mas eu acho que o Roberto, assim, ele é um Lenotre, né, que é aquele paisagista do Luís XIV, que dá início aos jardins barrocos, né, na França. Muito bem observado. E o Lenotre, ele pega a essência dos jardins das vilas italianas, que nada mais são do que uma ampliação, né, dos jardins de peristilo, dos jardins de claustro,
que sobreviveram dos romanos e foram sendo cultivados nos monastérios, né, durante a Idade Média, e ele amplia, os italianos ampliam aquilo, mas ficam replicando aquele jardim do claustro, que era conhecido como Hortus Conclusus, que era um jardim quadrado, que tinha uma cruz portando ao meio, que podia ser a cruz latina ou a cruz grega, e no centro um ponto focal que geralmente era onde ficava o poço, né, ou uma fonte onde tinha água do monastério, e também tinha uma relação muito importante ali do cristianismo com essa fonte, que é conhecida como fonte da vida. Os cristãos nascem, né, em pecado, e só depois do batismo eles se livram do pecado. Então, tem uma relação interessante. E os italianos replicavam isso como carimbos, né, e o Le Nôtre vem e transforma isso. Eu estou simplificando muito os jardins renascentistas, né? Existem estruturas bastante interessantes, mas basicamente é essa ampliação, né, e desses hortos conclusos. O Le Nôtre, ele pega isso e realmente lança a mão de diversos conceitos, né, como perspectiva grandiosa, simetria, né, planos diferentes de observação, níveis diferentes do observador, eixos, contra-eixos, dominâncias, enfim, uma série de conceitos para estruturar aquele jardim que todo mundo conhece, que são os jardins de Versalhes, né, os grandes jardins franceses, Jardim de Tuileries, ali no Louvre. Então a gente tem um processo aqui que o Le Nôtre transforma, ele realmente cria alguma coisa. Em seguida, vem a escola inglesa, que ela se inspira, né, na escola chinesa, através de umas gravuras encomendadas pelo imperador chinês a um padre italiano, que eu não vou conseguir me lembrar o nome, que faz uma série de 36 gravuras com jardins chineses, que são jardins mais naturais, né, que tem lagos artificiais e ilhas também artificiais, e com um aspecto não tão rígido. Não lembra o jardim barroco francês, o jardim do absolutismo, mandava-se na natureza naquele instante. E o jardim inglês, que já tinha uma coisa bacana na paisagem inglesa, que tinha fazenda, com um campo inglês que era muito bonito. Então eles começam a fazer um jardim que eles chamam de fazenda ornamental. Tem uns paisagistas que pintam, pintores de paisagem. Aí o dono da fazenda fala: puxa, ele botou uma árvore aqui que não existe, acho que eu vou botar. Então eles começam a transformar. E o movimento inglês, apesar de ter sido gestado em meados do século XVIII por William Kent, que realmente cria estruturas, etc. e tal, e vai sendo aperfeiçoado, ele ganha realmente corpo em meados do século XIX. E a gente tem um grande representante aqui no Brasil, que é o Glasiou, que vem de uma outra vertente, que é a escola francesa, que fazia chinoiseries, mas com um gesto de design. O gesto de design das plantas baixas dos ingleses não era um gesto muito pensado. Os ingleses pensavam no jardim como estruturas de paisagem mesmo. Eles faziam renderizações, desenhos em 3D, imaginando como a paisagem ia ficar, e não tinha uma preocupação tão grande com a planta baixa. Os franceses, por outro lado, que já vinham de um jardim muito técnico, que é esse jardim barroco, com vários conceitos, passam a gestar um jardim com uns desenhos, como o Brasil fez aqui no Campo de Santana, no Passeio Público. Na própria Quinta da Boa Vista, Fernando, onde está hoje inserido o Bioparque do Rio. Vista. É belíssimo, né? Sim. Belíssimo. E ele faz um gesto bem típico do período, que é um período de Art Nouveau, onde as curvas se emendam umas nas outras com uma harmonia muito grande, um grande equilíbrio. E ele era um grande, digamos, representante desse movimento. E interessante que no Brasil do século XIX nós estávamos aqui com jardins públicos, né? O Passeio
o Campo de Santana é de 1876, se eu não me engano. Ele é quase que contemporâneo ao Brito de Chaumont, né, que é aquele jardim ali, o parque ali ao lado do Bois de Boulogne, em Paris. Então, a gente tem uma história interessante, mas vinha de uma escola. E esses jardins, as atividades básicas desses jardins, eles eram jardins que tentavam reproduzir paisagens, tá? Mas existiam algumas atrações, como ruínas ou falsas ruínas, ou prédios geralmente neoclássicos, ou pagodes chineses. Por isso que chama-se de romantismo, essa liberdade que os jardins românticos criaram, que, por sua vez, levam ao movimento de historicismo clássicos, onde começam a replicar prédios de arquitetura também. Mas a importância do Burle Marx nessa questão de gesto, eu acho que é bacanérrima, porque o Roberto ele vai para Europa, acho que em 1929, para tratar de um problema de visão, e tem um contato em Berlim com o Jardim Botânico em Dahlem, né, que ele vê lá aquelas estufas com espécies tropicais, a maioria brasileira. Era um inverno, ele fica impressionado com o custo para manter as plantas vivas, com iluminação artificial, aquecimento, enfim, até a questão da umidade. E ele acha belíssima a vegetação e não entende por que nós não usamos isso aqui nos jardins. A mãe dele, a dona Cecília, cultivava um jardim tipicamente europeu, com dálias, roseiras, né, enfim, e camélias, e ele resolve tirar partido dessa nova, digamos, materialidade. Ele vê uma oportunidade, fala assim, poxa, quando voltar para o Brasil, eu vou tentar fazer experiências com essa vegetação, por que não? E ele já estava também no processo lá de formação da Escola de Belas Artes. Então, o que acontece? O Burle Marx ele vem de uma escola tradicional de paisagismo, ele aprende paisagismo tradicional, ele faz uma intervenção no jardim da casa dele, no Leme, e aí, um belo dia, o Lúcio Costa, que morava na mesma rua, estava ali com umas questões relativas a uma linguagem, encontrar uma linguagem nacional, então, um movimento de arquitetura. Ele já tinha feito experiências como o neocolonialismo, que ele buscava arquétipos, né, da arquitetura colonial brasileira para fazer uma espécie de ecletismo que a gente vê no museu ali histórico, no Museu de História Nacional ali ali perto da Praça 15, no estádio de São Januário também, e no Largo do Boticário. Ele usava esses elementos da arquitetura colonial brasileira, que era uma arquitetura relativamente pobre, né? E acaba que tudo fica um pouco com cara de igreja ou de forte. Mas ele, quando vê o trabalho do Burle Marx, ele bate lá e pede para a dona Cecília quem é o jardineiro que está fazendo aquele jardim, que ali ele está vendo a linguagem interessante. Bom, então, Fernando, ele passa a trabalhar para o Lúcio Costa, fazer os jardins das casas do Lúcio Costa. Mas o grande breakthrough do Burle Marx, o grande momento dele, desculpa, só encerrar o raciocínio, é que ele, nessa passagem pela Europa, ele também tem contato com os artistas plásticos europeus, os pintores. Então, ele deve ter tido contato com a obra do Kandinsky, porque a Bauhaus era um momento chave ali. A gente tinha o Paul Klee, tinha Kandinsky, do outro lado, na França, tinha Matisse, tinham grandes pintores, né, Picasso. Então, quando ele começa a fazer a parte plástica do trabalho dele, eu vejo uma grande influência dos artistas desse período. E, como todos dizem, ele gesta, tá, uma nova maneira de se fazer paisagismo. Ele usa como plataforma, ele diz assim, o terreno é o meu canvas, ou algo nesse sentido, vai ser a minha tela, e a minha
paleta de tintas serão as plantas. Porém, na hora que ele transpõe isso com um gesto de design abstrato, que era a arte que estava se praticando no mundo naquele momento, na década de 30. E a gente vê essa materialização desse gesto nos jardins do Palácio Gustavo Capanema, que é um prédio que é o marco do modernismo no Brasil. Fernando, Então, você imagina, Fernando, desculpe, você imagina quando esses arquitetos e paisagistas de fora vieram, europeus vieram para cá, porque lá as estações são muito marcantes, não é? Então, existem períodos ingleses, inclusive até aquele período que eles sabem que se eles não semearem naquele período, eles não vão ter aquelas flores que eles têm. Eles chegam aqui vendo tudo. Nós estamos no trópico, nessa luz constante, maravilhosa. Você citou Matisse. Meu avô, o Pedro, era de Pernambuco. A família era muito amiga da família Burle. Meu avô, junto com Candinho e com Lutz, foram as pessoas que ensinaram a Roberto a pintar. A famosa estrutura que você sabe como arquiteto, que a gente chama de devida proporção, corte de ouro, na verdade, quando você rebate, eu não vou ficar falando sobre isso, você sabe o que eu estou falando, e quando você tem um olhar já natural que Roberto tinha para ver se um quadro estava harmônico ou não, em proporção à estrutura, ele fazia da mesma coisa no jardim. Ele foi o primeiro a colocar isso no jardim, usando tudo que ele tinha dessa magnífica tropicália que a gente tem aqui, que não tinha de lá. O pessoal que chegou de lá, eles vieram com você colocou muito bem, era um jardim muito estruturadinho, né? Tinha fonte, tinha toda essa história que você relatou muito bem. É importantíssimo que as pessoas tenham consciência desse ponto, desse ápice de mudança que o Roberto trouxe para todos nós, né? De observar que não, nós estamos aqui, nós estamos na luz, nós estamos no mar, nós estamos numa outra temperatura, as plantas são completamente os filodendros maravilhosos. Então você tem coisas que não existiam lá. E eles vieram nos ensinar e aprender. Eu acho que no fundo foi isso que acabou acontecendo, né? De uma forma assim natural. Maravilhoso, sim, sim. Exatamente. Luiz Araújo, excelente tua colocação. Fernando, muito bem posto também teu ponto aí sobre o jardim abstrato e com a contribuição do Luiz Araújo. E Luiz Araújo, quando você fez referência à sua expedição lá com Margaret Mee e com o Roberto Pulemax, eu imagino que um daqueles elementos que foram capturados em diversas expedições que foram feitas criou uma base, um elenco, enfim, uma percepção do que nós tínhamos nos nossos biomas brasileiros para poder introduzir nos jardins, né? Cada jardim ele já tinha ali vamos dizer, uma estrutura mínima para poder fazer a sua arte, né? Porque era o artista, era o botânico com conhecimento profundo e com a sensibilidade incrível de observar e reproduzir nessa estrutura. Mas eu queria avançar um pouco, senão a gente vai ficar aqui até muito mais tarde, e que vale a pena ficar, porque está realmente ótimo de ouvir vocês. Mas eu queria, Luiz, já pegando o gancho aí da tua colocação, fazer uma provocação. Você imagina essa mudança de paradigma de jardins esquemáticos, carimbados, como o Fernando colocou, e como é que o Pulemax, em década de 30, foi para Recife, fez lá as primeiras praças, foi diretor de parques e jardins, muito jovem. Exato. Depois, como é que ele vendeu um projeto para o Getúlio em Brasília, e como é que vendeu aqui no Rio de Janeiro, para o Lacerda, o Parque do Flamengo? Como é que alguém compraria uma figura pública austera, que eram esses políticos, comprar um projeto Pulemax que era de experimento, de inovação, de mudança de um paradigma? Me conta, o que você acha? O que convenceu aí para poder o Brasil comprar essa ideia? Manuel, olha só, eu acho importantíssimo o que você está colocando. O que aconteceu nesse momento? Primeira coisa que você há que se entender, no meu ponto de vista, é o seguinte: nós, humanos, olhamos para o que a gente chama de uma restinga, uma floresta, para um lago, e nós gostamos de determinada espécie. O que a gente faz? A gente pega aquilo e traz para próximo de nós. E nós temos a capacidade intelectual de ordená-las. Quem tem capacidade assim ou assada, né? Roberto tinha uma capacidade inigual de ordená-las, não seja no micro como no macro, porque o Roberto fez o Parque do Flamengo. Eu conheci Lota Macedo Soares, inclusive de briga, eu garoto, Dona Lota brigando com o Roberto.
isso é um momento para outra live, eu espero que venha a acontecer, mas ensinou também, Roberto, a estrutura de pintura e de arranjos florais. Tá? Coisas que eu faço aqui, aprendi com eles aqui no restaurante também, que eu gosto muito disso. Mas quando isso tudo começou a acontecer, e quando as pessoas começaram a se colocar de uma forma completamente nova e diferente, eu me lembro de Lota falando para Lacerda: o senhor vai fazer o seu grande gap político, se o senhor fizer o aterro do Flamengo. Eu tive um imenso prazer, quando Lota estava fazendo o aterro aqui no Rio, minha avó tinha um hotel chamado Pouso Chico Rio Ouro Preto, um hotel ainda existe. E eu estava morando com a minha avó nessa época. E me lembro que Miss Elizabeth Bishop, uma das maiores poetisas norte-americanas, estava lá. E minha avó estava reformando a casa que Lota havia comprado para Miss Bishop. E eu andava com Miss Bishop, não falava inglês, imagina, e com o gato dela, com o Tobias, e falava: Miss Bishop, isso aqui é a igreja do Carmo. Ela: oh, Luizinho, I like very much. Ou seja, uma coisa assim surreal, mas que eu convivi com essas figuras, para mim, atemporais, que eu vinha entender, assim como eu vim entender quem era esse grande senhor que era o Roberto Burle Marx, só muito mais tarde, obviamente, quando eu vim amadurecer e entender, né? E convivendo com todas essas pessoas que estiveram junto com esse marco histórico, inúmeros que o Roberto fez, não só aqui, mas para o mundo. Né? Ele é referência mundial em tudo. Roberto era cantor lírico, a gente sabe tudo. E outra coisa muito importante, tem um livro que chama assim, Na Mesa com Roberto, não sei se vocês conhecem. Roberto, obviamente, tinha o César, que cozinhava muito bem, mas o Roberto adorava as boas comidas, né? E eu me lembro de um dia chegar no sítio, e eu nunca mais vou esquecer, que eu faço isso aqui no meu restaurante, chama-se Pitango, Lambo, Mambo, Cambo. Já ouviu falar nisso? Já, claro. Meu pai fornecia muitas as pitangas para fazer isso lá, as batidas, as cachaças boas. Era pitanga, açúcar, e a gente fazia uma sangria, né? Ele fazia uma sangria. E tanto que eu uso o termo aqui em homenagem ao Roberto, porque isso nunca saiu mais da minha cabeça, mas Roberto era uma figura única. Né? Luiz, vamos fazer um cardápio em homenagem ao tio Roberto aqui no Bioparque do Rio durante o mês de exposição. Vamos fazer o pitango, lango, mango, tango aqui para todo mundo experimentar. Vai ser uma maravilha. Maravilha, aqui, né? Maravilha. Bom, além da veia artística única, ímpar, inigualável, vamos dizer assim, eu acho que o Burle Marx conseguiu a proeza de manter uma alta produção com alta qualidade, que é algo difícil de se manter durante um longo período, né? E não à toa o Unesco, acho que consagra isso, eu coloco as aspas, porque tirei do site da Unesco agora há pouco, o sítio Burle Marx por seu valor universal excepcional para a cultura. Exato. Isso é muito relevante. Mais do que merecido, né? Mais do que merecido. É muito relevante. Então, todos esses episódios que você conta, quer dizer, isso transforma todo mundo e agora é de todos. E isso tem que tornar público cada vez mais. Uma live dessa pode trazer muitas pessoas para o mesmo patamar de entusiasmo que nós temos aí, né? Mas é curioso porque a gente falou até agora com tanto brilhantismo da obra, mas eu me lembro em alguns momentos, e todo mundo lembra porque o Burle Marx era muito contundente, né? Muito imperativo, que nos últimos anos ele estava, de certa forma, desapontado um pouco com a vida, com as coisas e reclamava um bocado, né? Será o que motivava essa reclamação, essa chateação dele? Eu queria ver um pouquinho do Fernando, um pouquinho do Luiz Araújo, também depois passo minhas impressões, mas eu queria imaginar por que uma pessoa com tanto capacidade reclamava. De que ele reclamava? Fernando. Manuel, eu conheci o Burle Marx, né, exatamente, acho que foi em 86, né, e tive contato com ele, né, e com o pessoal do escritório, né, até porque a gente, vamos, assim, junto com a Fátima Gomes e o Aru, ajudamos a eles a formatar a sociedade de amigos do Burle Marx. Uhum. E nesse período, ele falece em 1994, eu via no Roberto um desapontamento, porque ele reclamava muito, ele disse: as minhas obras de paisagismo foram desfiguradas, tem umas que são arremedos do que eu fiz e que não representam mais a minha, né, o meu, digamos assim, a minha intenção já não está necessariamente mais
presentes, né? E ele, nesse instante, ele estava investindo realmente na carreira de artista plástico, apesar de continuar trabalhando com paisagismo, e você falou muito da produção, né, do escritório. Eu acho aquilo que eu falei, o grande paisagista, ele é um triângulo equilátero, né, onde você tem o artista, o botânico numa ponta e na outra um arquiteto que ajuda a estruturar os espaços. Eu acho que existia um escritório muito bem coordenado. A gente tem que dar também um mérito muito grande ao Haru, que eu acho que o Haru ajudou muito a estruturar a partir da década de 60, 70, que ele trabalha lá, e 80 ele ajuda muito a configurar um pouco as questões, né, realmente Verdade. de fundamentos e conceitos do escritório, da obra do Roberto, e que deu a ele também essa possibilidade de investir, que eu acho magnífico o trabalho dele de artista plástico, né? E ele estava, porque ninguém vai entrar. Eu escutei comentar isso, né? Não, ninguém vai pintar uma linha ou uma nova cor num quadro meu, entendeu? O respeito é maior, mas os meus jardins, uma planta morre por alguma razão, por falta de manutenção, e não substitui, não faz a sucessão, e se isso ocorre, às vezes é feito sem respeitar o projeto original. Então, a gente teve problemas em vários, né? Hoje em dia, problemas de conservação em praticamente todos os jardins urbanos do Rio de Janeiro, que seria um extrato representativo da obra dele. A gente pode dizer, ele começando na Praça Salgado Filho, ali do Aeroporto Santos Dumont, os jardins do Museu de Arte Moderna, ali no MAN, os jardins do Monumento das Pracinhas, e os jardins do Aterro do Flamengo se encontram num estado de conservação extremamente desleixado, por dizer o mínimo, né? E preocupante, porque se o Roberto estivesse vivo, ele estaria indignado. Então, eu peguei um final de vida assim, né? Ele muito desapontado com e assim... Oi, desculpa, Luiz, pode falar. Não, perdão, você está certíssimo no que você está colocando. Não só naquele tempo ele já estava assim, né? Eu me lembro do Roberto com 83 anos, com marca-passo instalado, reclamando sobre isso, né? Falando não só de... Mas ele estava muito magoado, porque ele tem uma obra de trabalho, de desenhos e pinturas, que ele Roberto ganhou pouquíssimos prêmios dentro dessa área, você concorda comigo? E ele estava não ter sido reconhecido dentro dessa área, ele estava muitíssimo magoado. Eu me lembro dele comentar com isso. Né? Ou seja, entre outras histórias... Perdão. Interessante que você conta essa passagem, ele com 83 anos. E eu fiz aqui um recorte, e eu vou fazer a leitura para não perder um só lance, que foi de 75, 76, num pronunciamento que ele fez no Senado. E ele dizia o seguinte, que o nosso relacionamento com a natureza se caracteriza basicamente pela violência e desrespeito. E o que importa em tudo isso é que, enquanto se discute em estilos, as árvores continuam tombando e os incêndios continuam graçando, as encostas desmoronando e os rios assoreando. Devemos lutar com todos os meios disponíveis para inverter a perspectiva da autodestruição. O conformismo ou o fatalismo apenas farão acelerar o processo. Mostrar fotografia de queimadas e destruição será chorar pelo que se perdeu. Prefiro mostrar o que temos para salvar. Então, ele tinha uma visão de que era preciso mudar e tinha que lutar por isso, lutou até o fim. Né? Reclamando ou não, com desapontamentos ou não, ele lutou, continuou passando essa mensagem essa que talvez não foi escutada a tempo, mas que nós, assim como eles, temos que continuar lutando e propagando essa mensagem e aperfeiçoando para, de alguma maneira, mudar esse modelo que a gente vem vivendo e convivendo com a natureza. E você então imagina o que você acabou de afirmar há tantos anos atrás. Roberto tinha autoridade e competência para afirmá-lo. Ele era um ícone para poder afirmar e ninguém podia discutir isso. E nós mudamos o quê?
Nada. É muito triste ver isso tudo, porque ele lá atrás já avisava disso tudo. E a gente continua esse mesmo ritmo. Pior, num ritmo muito pior. Desculpe. Exato, Mas exato. triste. Mas eu acho que não só mostrar as fotos do lado que está ruim, das queimadas, das aves que continuam realmente se perdendo, mas vamos continuar lutando por aquelas que estão de pé, pensar nas gerações futuras, porque o futuro que a gente quer está em nossas mãos e a gente tem que fazer a diferença. Nós fizemos recentemente a restauração do Jardim Burle Marx no Bioparque, e vamos agora para a segunda fase para recuperar plenamente com toda a vegetação lá prevista no projeto. Nós encontramos já o papel manteiga essa semana com o projeto original dele, ficamos muito felizes com isso, vamos colocar em exposição. Então, é uma valorização da obra, uma valorização do artista, e esse momento que a gente faz agora, com esse movimento aí de reconhecimento pela Unesco, vai tornar a obra já era imortal e continua agora mais grandiosa ainda. Eu queria realmente agradecer a todos que estão assistindo a live, ao Fernando Acilino, ao Luiz Araújo, quero agradecer pelo tempo, pelas histórias e contribuições. Eu acho que a gente tem tempo para fazer várias outras, porque está muito gostoso esse bate-papo. E caminhando para o final dessa conversa, aí a gente tem que lembrar do legado de Burle Marx, que foi muito valioso, muito rico, não só pelos milhares de jardins, das pinturas, das joias, mas principalmente da mensagem que ele nos transmitiu. Sensibilizou aqui a cada um de nós, a cada um dos espectadores, a todos aqueles que estudam, fazem teses em cima da obra de Burle Marx, e a gente fica muito satisfeito com isso. E correlacionando com a empresa que eu trabalho, com o grupo que eu trabalho, e eu aqui como diretor tenho o dever de zelar por essa mensagem, porque o Bioparque, assim como o Burle Marx, luta e coincide em diversos pontos, principalmente no campo da pesquisa, da educação, para a conscientização das pessoas, da conservação, e nós acreditamos que abrir um parque público, abrir um parque para as pessoas é a oportunidade delas se transformarem, de saírem de lá melhor, de poderem observar, de compreender o mundo sob outra ótica, de ver uma planta, de ver um animal se reproduzindo, de ter percepções sensoriais. Os parques do Burle Marx, eles estão vivos, e que pese algumas situações difíceis, nós temos que lutar para que isso possa melhorar, e em conjunto a gente pode fazer um trabalho nesse sentido. E os parques, eu acho que eles atendem essa perspectiva do homem com a natureza, sob aspecto não só do ambiente urbano, mas da cultura, da beleza, da riqueza dos biomas que ele privilegiou e fez inserções e pôde dar impressões para todo mundo, para conhecer mais sobre o Brasil. Viva o Burle Marx, muito obrigado, Luiz Araújo, muito obrigado, Fernando, pelo tempo de vocês. Foi ótimo esse bate-papo, queremos encontrar mais. E deixo aí para vocês darem uma palavra final, caso assim sintam a vontade e queiram dar aí mais um recado para a turma que nos assiste. Somos nós que agradecemos, Manuel. Meus parabéns por você conseguir transformar o que a gente chamava de zoológico num momento hoje temporal, presente, que é o lindo parque que você está conservando. Você e toda a estrutura que vocês fazem, eu sei disso. E não é fácil. Mas é um exemplo justamente para as novas gerações do que tem que se manter, se porvir, tudo se renova. E o Roberto falava isso muito bem, tudo se renova. Então a gente tem que ter esse tipo de exemplo para toda a nossa turma que está vindo aí, acompanhando, inclusive, essa live, que vai ficar eternizada nesse momento. Muito obrigado pela gentileza de você me permitir estar aqui. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, Manuel, pelo convite. Foi ótima a live. Luiz, que privilégio estar com você e histórias sensacionais que você contou. Eu conheço algumas do seu pai também, sensacionais, porque podiam, se tivesse mais tempo aqui, seriam muito interessantes de serem contadas. Claro. E, assim, eu acho que o legado do Roberto foi a geração que ele gestou, né? Nós tivemos, além, obviamente, do Haru, né? O Fernando Chassel, que foi um paisagista importantíssimo, o Eduardo Barra, enfim, outros paisagistas da minha geração. O Roberto está vivo, tá? E ele é atual. O processo dele é válido, né? E em pleno século XXI, quando a gente vai falar de sustentabilidade, todas essas questões que vocês transformaram, você veja, o Bioparque é o futuro, né? Quer dizer, então é isso, nós precisamos investir em educação ambiental,
precisamos investir na agenda ambiental, né, de uma forma mais coerente, né, e com essa linha mesmo que o Roberto criou, de ter uma intervenção que é delicada, mas ao mesmo tempo muito impactante, né? Eu acho que a gente precisa rapidamente recuperar também os parques urbanos, e não, o sítio por si só não sustenta, e não, ele representa muito da obra do Roberto, é um extrato precioso, mas eu acho que nós temos a obrigação de propugnar pela preservação dos parques, o Sara Kubitschek em Brasília, o de Araxá, Pampulha, o Aterro do Flamengo aqui no Rio de Janeiro. As grandes obras do Roberto, elas têm que ser tratadas com a dignidade e a generosidade que ele teve com o povo brasileiro. Está na hora da gente retribuir isso. Isso aí. E o que você está fazendo, o que o Manuel está fazendo, o que nós estamos fazendo hoje à noite é justamente perpetuar isso. Exato. Parabéns. Maravilha. Espero vocês no Bioparque para visitar a exposição no mês de agosto. Luiz, depois eu quero pegar aí a receita realmente como ela era feita com precisão do pitango, lango, mango-tango, e vamos fazer lá um cardápio para poder encandecer aí, aquecer nossos corações e visitar o jardim lá no Bioparque. Eu botei lá uma folha de filodendro, aquela filodendro gigante que ele faz a foto icônica para todo mundo fazer uma foto e registrar esse momento e levar isso para frente com essa mensagem maravilhosa. Aqui? Isso aqui? Você sabe que Perdão, essa foto é do meu pai. É uma foto icônica do Roberto. Uma das fotos que meu pai tirou de Roberto. Depois a gente fala sobre isso em outro momento. Com o maior prazer. Então vamos lá agora, vamos lá fazer uma sua agora. Você vai fazer agora. Maravilhoso. Essa foto é exatamente essa. Espetacular. É uma alocásia. Na verdade é uma colocásia. Desculpa, a gente já falando aqueles termos horríveis, né, Fernando? Colocásia, não, é uma colocásia. E eu estava atrás segurando aquela de trás. É engraçado isso, né? Isso. Que legal. Faz parte da vida. Tá ótimo. Eu tenho algumas mudas lá, vamos fazer, e fiz uma de fibra para que todo mundo pudesse tirar foto também. Maravilha. Legal, que ótimo. Parabéns. Muito bom. Um abraço grande. Um carinho para vocês também, vocês uma ótima noite. Muito obrigado a todos. Obrigado. Parabéns. Obrigado.